Bom, gente, boa tarde, né? Eu sou a Marina McDowell, para quem não me conhece. Já uso os olhos há 4 anos, tenho 3 filhos, mas não sou mãe TEA, né? Muitos me perguntam. O autismo caiu no meu colo, né? E no meu coração, na minha vida, depois que eu conheci os óleos essenciais, já faz mais ou menos 4 anos. Porque muitas mães, né, me procuravam pedindo auxílio para ajudá-las nesse suporte com o uso dos óleos essenciais. E eu lembro que eu perdi noites em claro, né? Enquanto eu não fizesse, eu me emociono. Hoje a gente está só emoção aqui. Mas eu perdi noites em claro, enquanto eu não conseguisse ajudar aquela mãe, aquela família, através do uso dos óleos, né? E ver realmente aquela mãe dizer obrigada, né? Então, foram muitos protocolos, têm sido muitos protocolos. Eu tenho muita alegria, né, no meu coração em poder ajudar. E isso começou a se tornar algo grandioso até. Hoje a gente tem um grupo de mães TEA que a gente ajuda e dá suporte, né? Uma vez que a gente vai aprendendo umas com as outras, né? Vai ouvindo histórias. Vocês vão ouvir 2 histórias incríveis, né, aqui hoje, que é a da Titieve e da Lívia. E a ideia hoje era a gente ter um bate-papo, onde a gente pudesse partilhar a realidade, a rotina, né, de uma mãe TEA, e de que forma os olhos vieram para somar nessa rotina, de que maneira prática, né, os olhos vieram, entraram na vida delas, né, e hoje, não só, né, para elas, para a família delas, para os filhos, né, mas muito mais, uma vez que elas deram o sim, né, nesse compartilhar. Então, gratidão, Titieve, gratidão, Lívia, por estarem aqui, né, para a gente conversar um pouco. Eu tenho um pouquinho de conhecimento nessa área, porque, como eu disse, eu acho que mais do que o estudo nos livros e tudo, é muito da vivência. A gente que está nesse caminho, né, quem está aí que é consultor sabe que todos os dias a gente aprende, né, um pouco mais. Todos os dias a gente faz trocas muito preciosas e poderosas, né? E hoje eu sou o resultado, né, um pouquinho de tudo isso que aconteceu nessa caminhada, tá? Sou apaixonada pelos olhos da Doterra, eu sou encantada com o poder que eles têm, com o que eles podem fazer por nós, né? E vejo todos os dias testemunhos, né? E histórias encantadoras, né? Com o uso desses olhos. Então, obrigada, Lívia. Acho que aconteceu alguma coisinha aí com a Titieve. Eu vou chamar a Lívia para ela se apresentar para vocês. Voltei, tinha caído a internet. Tá, pois deixa eu te adicionar. Só um minutinho. Então, eu vou chamar a Titieve primeiro, tá? Para ela se apresentar para vocês e contar também um pouco da história dela, né, Titi? Pronto, vamos lá? Pode falar, meu amor. Pronto. Primeiro, eu queria agradecer, né, essa oportunidade de estar compartilhando o tanto que esses olhos têm beneficiado a minha família, né? E eu fico feliz de ver que eu tenho ajudado nessa caminhada outras famílias e eu sei que muitas outras virão, porque todo dia nas minhas orações eu peço, Senhor, coloque alguém que esteja precisando me ouvir, né? E que eu chegue até alguém que esteja precisando, né? Então, a minha caminhada com os olhos começou a... já me emociono. Inicialmente, eu não acreditava em aromaterapia, né? Para mim, eu passava nessas lojas que tinha coisas de óleos essenciais, de essência, assim, isso é conversa aí para boi dormir, da onde você vai sentir um cheirinho e a pessoa vai dormir, vai relaxar, vai se acalmar. Eu não era cética em relação a isso, né? E minha amiga Camila sempre ficava mandando umas informações sobre os óleos essenciais e tudo. E quando eu descobri que
descobri, eu já sabia que o meu filho era autista quando eu conheci os olhos, né? Só que até então eu não tinha visto ainda uma necessidade para usar, porque ele era super tranquilo, né? Não tinha apresentado nada que eu precisasse de uma atenção diferenciada, né? Aí eu sei que primeiro eu me encantei com os olhos, né? Pensei, não, eu vou usar para minha família, né? E acho que com uns 2 meses depois que a gente começou o uso dos olhos, mas na rotina diária, para dormir, para dar uma energizada durante o dia, mas nada voltado para ele, né? Ele teve uma crise, né? Ele começou a gritar muito e passou assim mais de 1 hora gritando, desesperado, arregalava o olho, se tacava no chão, batia a cabeça, desculpa, era uma cena assim que eu fiquei aterrorizada. Essa é a expressão ele tinha acabado de completar 3 anos, muito pequenininho, e aquilo mexeu muito comigo. Aí eu disse, não, pode ser que tenha sido... Eu não tinha entendido ainda que era uma crise, né? Por causa do autismo. Eu achava que era porque ele ficou chateado com alguma coisa e não conseguiu se controlar. Só que repetiu na mesma semana 2 vezes. Aí eu já comecei a ficar preocupado. Eu vim para casa da minha mãe, aí ele se estressava com alguma coisa e batia a cabeça no chão e ninguém sabia como agir. Eu disse, não, espera aí que eu vou... Agora vamos pegar esses olhos que eu tenho em casa e vamos começar a usar nele, né? Aí a Marina me orientou, gratidão eterna, Marina, para você, por você. E eu comecei a usar os olhos nele para essa questão da irritação, para controlar, para ele se acalmar. Ele não é uma criança muito irritada, mas quando nessas situações, quando ele se irritou, ele se descontrolou, né? Ele não conseguiu mais parar. E eu comecei a usar os olhos, acho que com menos de uma semana, com dias, a gente já notou a mudança, porque em situações que causariam esse descontrole dele, ele levou de boa. Ele, tipo, deu uma reclamada, uma churumingada, mas logo esqueceu. Aí eu disse, peraí. Aí foi constante, né? Várias outras situações foram surgindo e meu esposo olhava assim para mim, chefe, tu tá vendo? Se fosse um tempo atrás, se fosse semana passada. Foi uma coisa muito rápida. A gente ficou impressionado porque foi rápido, né? Não esperou um mês, foi assim, foram dias, acho que uns 3, 4 dias a gente já notou a mudança dele em relação à irritação. Ficou muito tranquilo ele. A gente passou um mês fazendo esse protocolo para agitação. Aí eu fui atrás do próximo passo, que é da fala, porque ele não falava nada. A única palavra que ele falava era água, nem mamãe ele falava. Ele sabia identificar os números, mas ele não falava nitidamente. Ele emitia sons, né, fonemas. Eu, como mãe, eu identificava, mas qualquer outra pessoa não ia saber o que ele estava falando, né? E aí eu fui pesquisei a internet, eu derrubei aquela internet, fui procurar em todo canto do mundo, qualquer relato de mãe que tivesse usado óleo, que tivesse ajudado na fala. E encontrei algumas mães nos Estados Unidos e na Europa, relatando que tinham usado um mix de óleos essenciais da Terra, que é DDR Prime, e que os filhos, com pouco tempo, começaram a soltar a fala. Eu disse, pois é agora que eu vou então a bolsa, é? incluir. Tem alguém com o microfone ligado. E assim, está com o microfone ligado. Desculpa, viu? Desculpa. Eu fui procurar e não achei. Pronto. Aí eu comecei a usar esse óleo, que ele é para várias coisas, várias necessidades. Ele é regenerador celular, é para inúmeras necessidades, mas ele age na questão do autismo, na fala. Então, eu usei. Com uma semana, eu comecei numa segunda-feira, quando foi no sábado, pro domingo, sábado ou foi domingo, ele começou a soltar, assim, formando sílaba, uma palavrinha, 2 palavrinhas, 2 sons que ele não falava. Aí eu comecei a prestar atenção. Hoje, que eu comecei a usar esses óleos, está com 7 meses, mas bem antes, ele já começou a falar muita coisa. Hoje ele já fala português, sabe as cores, os números em inglês, ele multiplica,
ele soma, ele sabe cores, sabe muitas coisas, né? E o vocabulário dele, assim, abriu muito, né? Então, para mim, ele já sabia disso, claro, né? Mas o uso dos olhos é como se tivesse aberto a mente dele, para ele absorver melhor as informações e para ele transmitir. Porque antes ele sabia, mas ele não expressava, né? Então, eu só tenho a agradecer, porque é assim, não dá nem para... Eu tiro por mim, porque eu paguei minha língua, porque eu dizia que não funcionava antes de conhecer, e a prova de que funciona é meu filho, né? E eu estou muito feliz. Ave Maria, a evolução dele é gigante. Ô, Titi, Perfeito, pode perguntar, Titi. Marina? Pode perguntar. Ô, Titi, você acha que ajudou, então, com o foco e a atenção dele? O hiperfoco dele é letra e número. Então, nessa questão de letra e número, ele foi muito rápido, entendeu? O ABC ele aprendeu, falou muito rápido, tanto português quanto inglês, e os números. Ele conta até, se deixar até 1000, porque ele basta eu dizer uma vez, ó, depois do 199 tem o 200, ele já sabe, não precisa eu dizer que é o 201, ele mesmo fala, 201, 202, e vai, e ele adora contar, entendeu? Então, ele viu uma vez um vídeo desses educativos no YouTube, multiplicando. Eu não sabia que ele sabia multiplicar. Eu imprimi em casa uma sequência numérica de 1 a 100, né? Aí ele um dia falando 2, 2, 4. Eu disse, não, filho, 2, 3, 4. Aí ele se irritava, 2, 2, 4. Eu, tá, 2, 2, 4. Aí ele, 2, 3, 6. Aí que eu vim me tocar. Eu, 2 vezes 2, aí ele falava 4. 2 vezes 3, aí ele 6. E matemática a gente sabe que é decoreba, né? Então, mas ele pegou muito rápido e qualquer número que eu perguntar assim, sem ser em sequência, ele sabe. Perfeito. Titi, quantos anos ele tem? Estão perguntando. Hoje ele tem 3 anos e meio. E qual foi o óleo que você usou? De início, eu usei o Copaíba com frankincense. Eu usava no rolon, passava na coluna dele, na coluna inteira, na sola dos pés, massageava e pingava uma gota de frankincense no topo da cabeça, que é o ponto VG20. Esse foi o protocolo para irritação, né? E à noite a gente sempre dormia com lavanda e cedro, né? Era assim, na maioria dos dias eram lavanda e cedro. Para fala, eu acrescentei o DDR Prime, né? Aí eu fui dosando. Os olhos têm muito disso. A gente tem que ir conhecendo o nosso corpo e vendo a necessidade de qual óleo. A primeira vez que eu usei o DDR Prime, a fala dele soltou muito, mas eu notei que ele se irritou um pouquinho mais. Aí terminei de usar o rolonzinho que eu tinha feito com esse óleo, aí eu diminuí o DDR e aumentei a Copaíba e o frankincense. Aí eu achei a cereja do bolo. Que aí eu consegui melhorar a irritação dele, né? Diminuiu, e ele continua desenvolvendo a fala, e antes ele não olhava quando a gente chamava, ele não interagia. Ontem a gente estava falando, né, Marina? Ele o tempo todo na frente do celular querendo brincar com a Marina, coisa que ele não fazia. E ele nem conhece a Marina. Verdade. Gente, interessante a Titia falar isso, porque primeira coisa que a gente precisa ressaltar, e a gente vai falar já já sobre isso, é que cada um é único, e o protocolo que a Titia usou não é o mesmo protocolo que a Lívia usou, por exemplo. Cada criança é única. É muito interessante essa questão do autoconhecimento que a Titia falou, na hora de fazer até a diluição, né? Então, é todo um processo, né? Não é algo que seja tão desafiador ao ponto de ser difícil, ao mesmo tempo, a gente consegue devagarzinho ir entendendo, conhecendo, decidindo e definindo essa dosagem, sabe? E quais são os óleos. Muitas vezes a gente precisa testar, né? E normalmente a primeira dica que eu dou para vocês é que quando você for começar a fazer um protocolo, né? A menor quantidade de óleos que você puder usar, melhor. Por quê?
E essa questão também dos blends. Então, essa questão da menor quantidade melhor é o quê? Se eu faço um blend com vários óleos essenciais, eu não vou conseguir fazer essa leitura de qual óleo que serviu para o meu filho. Então, primeira coisa que eu preciso é introduzir óleo a óleo. Eu sugiro no máximo 2 óleos ali de início, né? Para que a gente possa ir fazendo aquele protocolo, normalmente de 15 dias até um mês. Tem criança, a Titia falou que com uma semana ela já viu que ela tinha encontrado, né, a misturinha do filho dela. Então, não é uma coisa que é para ser tão demorada, né? Então, ali com 15 dias já dá para você perceber, né, se aquele protocolo serviu ou não, para o que você estava querendo, para ir ajustando, né? Digamos que a pessoa começou a usar e, porventura, não está gostando daquela mistura. E aí, começa esse processo, né, da introdução. É claro que você também não vai ficar fazendo vários inícios, né, repetidos. Você precisa dar tempo ao tempo. Você precisa fazer as janelas terapêuticas que a gente chama, tá? Isso é muito importante. E essa janela terapêutica, ela também pode variar de uma semana até 15 dias, dependendo de como for. Mas é importante você ir observando, entendendo, até dizer, eu encontrei o óleo do meu filho, né? Então, eu sei que tem essa ansiedade, quando a Titia falou qual óleo que usou, todo mundo, qual foi o óleo, qual foi o óleo? Às vezes, o óleo que a Titia usou não é o mesmo que você vai usar para o seu filho e vai funcionar, tá? Então, é muito importante a gente falar isso agora, né? Inclusive, que a Lívia vai contar, Titi, obrigada. Obrigada, eu estava tentando achar aqui o vídeo do teu filho, depois para a gente compartilhar, se tu quiser me mandar pelo WhatsApp, que aí se sobrar um tempinho no final, aquele dele vendo os números e tudo, Vou aí mandar. a gente compartilha aqui com todo mundo, coisa mais linda de emocionar. Quando a Titi me mandou, eu lembro que eu enchi os olhos d'água. E uma coisa interessante sobre o depoimento da Titi, que eu sempre já falei para ela isso. Como ela falou, o filho, eles são muito inteligentes, né? O filho dela é muito inteligente. Não é que ele não sabia falar, ele só não sentia a necessidade de verbalizar, porque a forma dele se comunicar é diferente. É através da estereotipia, é apontando, né? Então, isso exige de nós, tipo mães, né? De vocês como mães daquele filho, se doar mais, sabe? Entender. Se o meu filho tá eufórico, por que meu filho tá eufórico? O que é que ele tá querendo mostrar se ele tá na euforia aqui? Né? Então, você vai começar a fazer a leitura do seu filho, né? Você faz a leitura do seu filho e você diz, olha, quando ele faz isso, é porque aconteceu isso, Y coisa, né? Ou até mesmo a estereotipia. A estereotipia, gente, ela vai ser preocupante quando ela indicar dor, por exemplo. Se o meu filho está batendo muito no ouvido, mas eu já vi que o ouvido não está inflamado, né? Mas aí pode ser um zumbido, uma sensação assim, mas tipo, se ele bate no ouvido depois de que acontece algo que ele fica muito feliz, a forma dele lhe dizer que está feliz. E se você não souber fazer essa leitura, né? Como eu já vi muitas vezes, aquela pessoa pode achar que o filho está irritado. E aí, infelizmente, o que a gente tem hoje, né, o mercado, né, oferece principalmente a alopatia. E é muito comum a gente ver a própria mãe, né, dando. É muito comum, muitas de vocês estão aqui ou usam ou conhecem alguém que usa alopatia no tratamento do filho. Mas aí vai achar que está irritado, por vezes pode dar um medicamento para tentar acalmar, sendo que, na verdade, a causa de tudo aquilo era outra, entende? Então, essa questão da leitura ela é fundamental. É realmente você olhar, entender, identificar as estereotipias, porque a estereotipia nada mais é do que uma forma de comunicação, né? E ficar atento a tudo isso, né? E os olhos, eles vão entrar aí para somar, somente para somar, né? E aí eu vou chamar a Lívia agora para ela contar um pouquinho da história dela e a gente vai fazer um comparativo, né, entre aspas, dessa questão do protocolo, principalmente, para vocês entenderem como não existe receita de bolo, né? Existe a cereja do bolo, né, Titiane? Marina, Oi. e uma observação.
só os olhos, a gente também não está colocando só o crédito nos olhos. Tem que ter o acompanhamento das terapias, da família, entendeu? Então, é um pacote. Os olhos sozinhos, se a gente não der suporte, também não vai dar, vai ajudar, mas não tanto quanto poderia. Vocês estão ouvindo? Desligou o microfone, Marina. Está desligado o seu áudio. Fala, Tite, falhou um pouco o seu. Finaliza. Pronto, eu dizendo que é importante ter não só a questão dos olhos, do uso, mas também das terapias e da família. Porque, às vezes, eu sei que é puxada a rotina de uma mãe, de uma família que tem principalmente uma criança autista. Mas a gente tem que trabalhar em conjunto. A família, não deixar só a responsabilidade para as terapias, nem para os olhos, mas a gente tem que também fazer a nossa parte, né? É um conjunto para poder melhorar a vida da criança, né? Perfeito, Tite. Inclusive, quando eu vou dar as aulas, a primeira coisa que eu falo, realmente, a aromaterapia, gente, ela vai ser apenas mais um caminho, né, que vai vir para somar. Então, realmente, a criança, ela precisa, né, ter esse acompanhamento de todos os lados. E é muito fundamental isso para o desenvolvimento dela, tá? Gente, tem umas perguntas aqui no chat, e aí a gente vai respondendo, pode deixar para o final, o que é que vocês acham? Que aí a gente pode abrir para pergunta também, né? Se vocês toparem, a gente deixa mais para o final. Né? Então, como eu estava falando, eu vou passar a bola para a Lívia, né, para que ela possa falar um pouquinho também da experiência dela, e aí a gente vê essa questão da mudança, né? Você entender como cada família, cada pessoa é única, né? E de que maneira essa questão do protocolo é interessante, tá? Então, Olivinha, se apresenta aí para a gente. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Lívia, eu sou enfermeira e há pouco tempo eu conheço os olhos, tá? Leila, Oi? só pedir para a Marina me botar junto com fazer aquele PIN para eu ficar junta, que fica na gravação de quem for assistir depois. Tá. Pode ir falando? Pode. Pronto. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Lívia, né? Eu sou enfermeira. Laís nasceu praticamente em plena pandemia, né? E a gente não teve essa questão de socialismo com ela, né? Afinal, né? Todos nós não tivemos esse socialismo, né? Durante a pandemia. E aí, como eu tinha que trabalhar muito em relação a essa questão da linha de frente da pandemia, né? Então, assim, a Laís ficou sendo cuidada pelo meu esposo e meu filho. Deixa eu só tirar aqui o fone, que fica ruim para me escutar. Pronto. Tá me escutando direitinho? Ou fica abafado? Tá. E aí, como eles cuidavam dela, ficavam com ela em casa, quando acalmou mais essa questão da pandemia, eu notei que a Laís, ela não compartilhava o olhar comigo, né? E, assim, eu me incomodei muito, né? Porque quando eu ia colocar ela para dormir, a gente não tinha mais contato visual, ela não me escutava, eu chamava ela, ela não respondia. E aí eu disse, amor, a gente tem que procurar ajuda, né? Porque a Laís não está interagindo mais com a gente. Aí ele, você está procurando doença, não sei o quê, né? Aí eu disse, não, eu não estou procurando, eu preciso ajudar ela, de alguma forma. E assim a gente foi atrás, né, da pediatra, conversamos com ela, e ela resolveu já, na verdade, nem foi a pediatra primeiro, eu fui para uma consulta no NUTEP, e a psicóloga de lá pediu que a gente colocasse ela na escola, né, para poder começar essa interação social, isso ano passado, né, 2021. Foi que a gente conseguiu fazer alguma coisa por ela também, né, porque durante a pandemia a gente não tinha acesso a nada, né, aí quando foi... Lívia, fala a idade dela. Calma, meu esposo está aqui falando aqui pertinho de mim. E aí, quando foi mais ou menos em setembro, a gente já colocou ela na escola,
e já foi atrás da pediatra, já corremos atrás de neurologista para poder ajudar a gente também nessa questão. E aí seguimos com terapias, né, desde setembro do ano passado, com ela, e a escola também, mas Laís não falava, só falava mamãe e papai quando ela queria. Enfim, isso ainda me incomodava muito, essa relação, né? E, assim, o compartilhamento do olhar ainda continuou instável, a gente não conseguia se comunicar. Quando eu conheço, na verdade, eu trabalho também com a parte estética, e quando eu estava no Instagram, conheci a Renata, só que eu queria conhecer os olhos a fim de tratamentos estéticos, né? Aí o que aconteceu? Me apaixonei pelos olhos, conversei com a Renatinha, e aí a gente fez um protocolo, né, para a Laís. A princípio, eu queria, por conta do sono, que ela não dormia bem, e por conta da fala também. Assim, era o sono, a fala e a agitação. Aí, quando a Renatinha fez para mim os protocolos, e a gente iniciou com o do sono, né? Aí, a primeira noite, a Laís dormiu a noite inteira. A segunda noite, a gente dormiu de novo. Aí eu disse, nossa senhora, olha, Ricardo, olha aqui, ela está dormindo a noite todinha. E aí, depois eu comecei, né, com a orientação da Renatinha, a gente começou a passar do sono à noite, né, e durante o dia a gente tinha o Frances, Copaíba e laranja, num blendzinho desse aqui, ó, né, começamos a passar, e tem o outro que é o Spearmint com lavanda na região da nuca dela, e o outro do equilíbrio na coluna e sola dos pés. Com uma semana, a Laís começou a dar algumas palavrinhas. Aí eu disse, Ricardo, tu tá vendo isso aí? Aí ele, rapaz, é os olhos, porque esse tempo todinho de terapia que a gente estava fazendo e acompanhamento na escola, a gente não conseguia que ela falasse muita coisa. A gente já tinha levado vários carões, né, dos terapeutas, porque ela andava muito agitada, não sei o quê. E depois, com o uso dos olhos, o terapeuta, principalmente o fono, dizia assim, a Laís está bem mais comportada, ela tá interagindo mais, consegue ficar mais tempo sentada na cadeira. E, assim, hoje a Laís, gente, ela fala mais de 20 palavrinhas em menos de 2 meses, né? Eu só estou com 2 meses que estou utilizando os olhos. 2 meses. Eu conheci a Renata dia 18 de abril, no dia do aniversário de 3 anos da minha filha. E desde aí, então, eu estava até anotando esses dias quais são as palavrinhas que ela está falando, né? Isso, e vocês não têm noção dessa questão do compartilhamento de olhar entre nós duas, sabe? Então, a gente está conversando, ela olhando para mim, ela me chamando, e a gente faz as coisas junto, tudo que ela quer. Mamãe, olha, vem, pega na minha mão e me leva. Coisa que há praticamente, acho que 7 meses atrás, ela não fazia. E, assim, para mim, muito gratificante, sou muito grata a esses olhos que caiu no meu colo, né, para a minha vida e para a vida da minha família. Estou muito feliz mesmo. Não largo mais, gente, não largo mais, tá? Só tenho 2 meses que estou utilizando, 2 meses. E já vi a diferença muito grande, né, nela e na gente também. Tanto eu como meu esposo, como meu outro filho, a gente tem notado toda essa diferença na nossa família inteira, né? Então, assim, sou muito grata. E, assim, o meu protocolo não foi o mesmo protocolo da Titiev, né? Foi diferente. E, assim, eu tive muito resultado, sabe? E a gente continua na batalha. É escola, terapia e os olhos. Inclusive, hoje ela foi passar o dia na escola e eu já mandei os olhos dela do equilíbrio para poder ela levar para a escola, e as tias, e me ajudando também na escola com ela, porque hoje ela está na colônia de férias. E eu acho, assim, muito importante você observar o seu filho, ajudar ele, tá? Observem, ajudem eles, ajudem pessoas perto de vocês, tá? Isso é muito importante, vocês ajudarem, porque quando você ajuda, pode ter certeza, a gratidão vai ser eterna, viu? E eu queria agradecer, Marina, a Renatinha, por ter aparecido na minha vida, por ter me presenteado com esses olhos, e
Estou muito feliz. Além disso, virei consultora, né? Que foi assim a melhor parte de eu poder também estudar e ajudar mais pessoas ainda a ajudar os filhos, né? Que às vezes você nem percebe, aí o pessoal diz assim, é frescura, né? É frescura. Gente, não é frescura. Ajudem seus filhos, ajudem, tá? Procurem, busquem meios de ajudar os filhos de vocês. Não desistam deles, viu? Nunca, tá certo? Cheiro. Obrigada, viu, por todos terem me escutado. Bom, depois do que a Lívia falou, não tem como não chorar, né, gente? Tá baixo, Marina, teu áudio. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo? Tá melhor? Eu acho que você tá sem fone, Lívia. Põe seu fone. Seu Vou botar o fone. fone para ver. Que é isso, menino? Olívia, e a sensação de empoderamento que você tem, né, quando você tem isso na mão, e além da observação, você poder ter essa autonomia, né, de cuidar do teu filho em casa, né, sem precisar depender de terceiros. Claro que eles precisam das terapias, mas isso para mim é assim a melhor parte, é ter isso na mão e com o uso você ir aprendendo e você ter aquilo ali, né, é nosso, é de toda a família, assim, é muito gratificante ter esse poder da natureza nas mãos, né? Isso é tão novo para mim, né? A aromaterapia entrou agora em 2018 no SUS, né? Mas isso é tão novo para mim que, assim, cada vez que a gente entra para conhecer isso daqui, a gente se apaixona mais ainda. Se todo mundo soubesse o benefício e a magia que isso daqui transforma, todo mundo escutava o que a gente tem para dizer. É o que a Titieve disse. Todo dia eu peço a Deus pessoas, né, para poder a gente ajudar, todo dia. A Antônia levantou a mão. Pode falar, Antônia. Boa noite. Eu só queria aqui dar minha contribuição e dizer que essas garrafas, de facto, são milagrosas, né? Eu sou Antônia, sou angolana, vivo em Londres. O meu filho mais novo, ele tem autismo e TDAH. E desde os 18 meses que ele não dorme, sempre foi uma batalha para ele dormir. Enfim, foi um processo longo, que a gente já ficou noites e noites em claras por causa do distúrbio do sono, né? Mas passando essa parte, eu acho que foi na altura da pandemia, conheci alguém, né, virtualmente no Brasil, que também é consultora em Moçambique, que é consultora da Duterra, e introduziu-me aos olhos. No princípio estava um pouco assim, olhos vão resolver um assunto que eu venho batalhando há anos. Eu disse, olha, bem, são olhos, não vai fazer mal nenhum, né? E lá tentei, e foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor, e eu não fiz muita coisa, né? Simplesmente usei o difusor e fiz algumas misturas de óleo, né, com lavanda, vetiver, enfim, como me foi instruído, frankincense, e durante uns meses, né, um mês depois, comecei a ver que ele já adormecia, que ele já ficava na cama. Eu disse, epá, que alguma coisa está a funcionar, né? Então, claro que até o dia de hoje ele ainda custa-se um bocadinho a adormecer, mas já não é aquela birra, já não é aquela crise de entra e sai do quarto, já fica na cama, já consegue ficar calmo. Ele próprio já perde os olhos. Quando eu não faço, ele diz, oh, mãe, posso ter os olhos relaxantes? Então eu ponho e faz, e de facto faz uma diferença enorme, né? Então, e hoje eu estou aqui porque quero aprender mais, não é, sobre os olhos, como fazer protocolos, como fazer sinergia, porque hoje em dia eu ajudo mais, né, que também tem filhos autistas, e a lidar com a situação, e eu quero passar essa mensagem dos olhos, os benefícios dos olhos, como elas podem usar para o próprio uso pessoal, como elas podem usar os olhos para ajudar as suas crianças, como também se calhar podem usar os olhos como uma renda extra, não é? Uma vez que muitas de nós às vezes não conseguem sair para ir trabalhar por causa de terapias, não há dinheiro para terapias e tudo mais. Então
Enfim, eu aí acabei por dando o nome de garrafinhas milagrosas, né? Porque acho que fazem milagres, de facto, tá? Isso é o que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada, Antônia. Obrigada. Obrigada por partilhar um pouco da sua história. As garrafinhas milagrosas, né? E doTERRA é tudo isso que você falou, né? Ajuda, inclusive, uma coisa que a Antônia falou, né? Essa questão financeira, porque você pode fazer doTERRA onde você estiver, né? E ajudando as pessoas ao longo do caminho que estão precisando. Então, é muito isso. Não é só, né, uma ajuda dentro de casa para você, mas para todo mundo que estiver nesse caminho, né, ao seu redor. Então, parabéns e obrigada por partilhar um pouquinho da sua história, tá? Obrigada. Um beijo bem Tá. grande. Obrigada, beijinho. Gente, uma coisa interessante, sim, antes disso, eu queria agradecer a Lívia. Lívia, você emocionou todo mundo quando você chorou aí. Eu que agradeço. É muito genuíno, né? Assim, é muito legal quando a gente escuta histórias reais, como da Titieve e da Lívia, e quando a gente realmente sente, né? O quanto que é prazeroso fazer isso. Então, quem está aqui, seja consultor, como eu falei, seja uma mãe que esteja querendo conhecer um pouco mais, acredite, né? O que esses olhos fazem, né? O que as garrafinhas milagrosas fazem, é nada mais, nada menos do que agir nas 3 áreas, né? Que nós somos: físico, emocional e espiritual, né? E se para nós esse benefício já é tão grande, também é, né, para eles também, que tanto precisam. Uma coisa que eu queria ressaltar é: os olhos, eles é como se eles fossem uma ferramenta de contato, sabe? Mãe com filho. A maioria das mães, quando chegavam para mim, tinham essa ansiedade de ver o filho falando com ela, se comunicando com ela, né? Só um minutinho. E aí, eu pensava, deve haver uma maneira, né? De alguma maneira os olhos fazem para que haja essa interação. Então, gente, eu vou partilhar aqui a tela com vocês, tá? De alguns olhos principais, porque eu sei que essa é uma ansiedade, né, que a gente tem como usuário, né, dos óleos essenciais e também como consultor, né, como mãe, né? Então, assim, existem vários óleos que podem entrar nessa rotina, né, e auxiliar nesse controle, né, nesse auxílio dessa rotina desse nosso filho. O que é que acontece? O que é que eu peço sempre para que a gente esteja atento? A primeira coisa, né? Normalmente, eles têm um intestino com muita desbiose, né? Um intestino... Isso não é regra, isso é apenas uma maioria, né? E tudo começa pela boca, por isso que eu estou começando aqui com esse óleo, que é um dos óleos que a gente usa bastante nesse suporte, né, à saúde intestinal. Mas, além do Zengest, porque ele é um blend, que fica um pouco mais difícil da gente identificar, né, esse uso, eu também gosto de sugerir o limão. Então, assim, imagina que eu vou começar o tratamento, né, de aromaterapia com o meu filho, mas eu não estou ajudando ele fisicamente nessa questão do equilíbrio da saúde intestinal. Eu já vi crianças, gente, comer antes de dormir e aí se irrita porque tá sentindo dor, mas aí ele não fala e ele não sabe dizer isso, né, para a mãe. E mais uma vez usa algum medicamento para acalmar, porque na verdade o que está acontecendo ali naquele momento é que ele está sentindo dor, né? Então é importante que a gente entenda isso. E é importante que a gente entre com o uso dos óleos também para suporte intestinal, nesses casos, né, que é a grande maioria, para que a gente possa perceber também esse auxílio, né, essa ajuda, tá? É que eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Acho que tá ok. Então, assim, mais uma vez, a doTERRA tem
óleos que vão ajudar nesse suporte intestinal, nesse equilíbrio. O que é que os óleos fazem, né, na prática? Eles fazem um trabalho, né, de nos trazer de volta à homeostase, né? Imagina que tá tudo perfeito e à medida das nossas escolhas a gente vai desequilibrando o que estava equilibrado. Então, os óleos essenciais, eles vão fazer esse trabalho, esse caminho de volta com a gente, né? Devagarzinho, eles vão auxiliando o nosso corpo a voltar a essa homeostase, né? Então, é esse trabalho de volta que os óleos fazem, eles vão auxiliando, no caso das crianças típicas, atípicas, né? Que já podem ter, né, alguma situação mais crônica ou não, né? E eles vão ajudando nesse equilíbrio dessa flora, vão ajudando também nessa questão de liberação de toxinas, de metal pesado, que a gente sabe bem que é algo que eles precisam de um suporte, de um auxílio maior. Então, é importante que a gente esteja atento a isso e que a gente, claro, tudo começa pela boca, tem toda essa questão do acompanhamento através da alimentação, né? Tirando o glúten, todas essas questões, lactose, que também podem irritar ainda mais esse intestino que já está irritado. E aí, nós temos não só a opção do Zengeste, que inclusive eu coloquei aqui, né? Crianças com histórico de convulsão devem evitar o uso do Zengeste inicialmente, por ele conter hortelã-pimenta, isso não é uma regra, eu já vi pessoas usarem, mas tem muito do autoconhecimento e é preciso disso para que você possa utilizar, tá? Outra coisa, essa questão da posologia, da forma de uso, né, por ser criança, eu gosto de sugerir o uso tópico, né? Então, normalmente, quando você vai entrar ali com o uso dos óleos essenciais na rotina daquela criança, eu sugiro que você comece topicamente, né? E você possa ir introduzindo aquilo ao longo da rotina daquela criança. Normalmente, eles têm uma rotina já pré-estabelecida, eles gostam de seguir essa rotina, não gostam de sair, né, da rotina. E aí, eu sugiro que você possa fazer esse uso ao longo, né, da rotina do dia dele e introduzindo devagarzinho, tá? Começando com óleos aterradores e cítricos, que a gente vai falar. Eu só comecei aqui com o intestino para a gente puxar um pouco dessa importância de entender como é que está tudo isso, por dois motivos principais, né? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro e também porque 80% do nosso sistema imunológico está no nosso intestino. Então, é algo que precisa estar equilibrado para que todo o resto esteja. A gente sabe que quando a gente está constipado, a gente fica irritado e uma coisa puxa a outra. Então, se eles já têm muitas vezes essa condição de desbiose, a gente precisa estar atento muito a isso, essa questão da alimentação e do equilíbrio intestinal, tá? Então, o óleo de limão também, que é nosso maravilhoso. E, gente, aqui eu poderia acrescentar também, como um óleo que ajuda, né, nesse detox de metal pesado, o nosso frank, né, o nosso frankincenso, tá? Então, passado isso, quando eu vou fazer uma rotina de autista, o que é a primeira coisa que eu penso? A primeira coisa que eu preciso é aterrar aquela criança. Imagina aquilo que eu falei, né? Nós somos físico, emocional e espiritual. As três coisas numa coisa só. O que é que acontece hoje, e é até que meio que cultural aqui no Brasil, por exemplo, da gente cuidar do físico. A gente entra com um medicamento alopático depois que a pessoa já está doente. E para o sintoma. Então, por que que os óleos são tão grandiosos e nos trazem tantos benefícios? Primeiro porque nós, né, Sol da Terra tem o óleo puro, com o selo CPTG, né? Então, essa é a primeira coisa. Não existe nada mais puro do que isso aqui hoje. Não tem. Isso aqui é realmente a farmácia, né, que Deus nos deixou. Então, em relação a isso, é incontestável que os resultados, né, vão ser à altura. E segundo, né, dessa forma, isso nos empodera, como a gente estava falando lá atrás, nos traz autoconhecimento, não só para a gente, como para os nossos, né? E qual é a mãe que depois que vê, tem como desver, né? Depois que usa, que tem as experiências, vai deixar de usar, né? Meio brincar um caminho sem volta, porque eles vão realmente nos conectar. E falando o que eu falei dessa questão de nós sermos três, né? Física, emocional e espiritual,
Eu gosto de iniciar o uso dos óleos nas crianças TEA usando óleos aterradores. Então, a minha primeira sugestão sempre vai ser de óleos aterradores. Óleos de quê, Marina? Raiz e caule. Na planta, a raiz tem a função de aterrar, né? Eu sempre dou esse exemplo. Vai vir a chuva, a tempestade, o vento, mas é a raiz que vai sustentar a planta. A raiz e o caule. Copaíba é um óleo do caule, extraído do caule. Quando eu uso em mim, como a célula vegetal é parecida com a célula animal, ele vai exercer, digamos, a mesma função que ele exerceria na planta. Ele vai, né, no caso do copaíba, ele vai se conectar com os nossos receptores, vai agir direto no nosso sistema nervoso central, né, ele vai trazer, né, toda essa calmaria também, é um dos óleos que a Titiev usou, foi o nosso copaíba e o frankincense, né. O nosso óleo é o que tem maior potência, a gente sabe disso, são 4 espécies de copaíbas diferentes, tá? Fora que, porque ele é extraído do caule, imagina, o que é que ele vai ajudar em mim? O corpo todo. Então, se lá é como se ele fosse extraído do corpo da planta, quando eu uso em mim, ele ajuda o quê? Então, copaíba e frankincense são os 2 únicos óleos que agem em todos os sistemas do nosso corpo ao mesmo tempo. Né? Então, a gente tem algo muito poderoso, extremamente aterrador, porque nos conecta, né, se conecta com os nossos receptores, né, toda a parte do nosso sistema nervoso mesmo, né, e ele vai trazer esse relaxamento, esse aterramento. O que é que acontece aí? Se eu aterro uma criança, digamos, independente da estereotipia, independente do nível, né, digamos assim, que ela está de comportamento, né, se o comportamento é X ou Y, ou é 10 vezes X, 10 vezes Y, quando eu aterro ela é capaz de sozinha, né, alinhar um pouco mais essas 3 áreas, ela se alinha um pouco mais aqui. E aí ela sozinha, ela vai começar a fazer essa reflexão. Eu estou aqui, minha mãe está aqui do meu lado, aqui é a sala, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu estou trazendo ela para o presente aqui, para o agora. Ela vai conseguir olhar mais no olho, ela vai conseguir entender que precisa, talvez, falar. Porque, gente, é como eu falei, a fala não é uma necessidade dela, né, de muitas delas, mas elas são muito inteligentes, muito mais do que a gente, eu acho. E, na verdade, a fala é só um estalinho. A fala, às vezes, é a necessidade da mãe, porque a mãe quer ouvir do filho o eu te amo, e quem quer, claro. Mas porque a criança está aterrada. Ela consegue dizer, eu preciso falar para minha mãe que eu amo ela. Preciso dizer para minha mãe que eu amo ela. Preciso me comunicar com a minha mãe aqui nessa sala, porque minha mãe está do meu lado e está acontecendo isso. Então ela fala. Ela vai lá e fala. Como aconteceu com o filho da Titiev, com 1 semana, falando tudo, né? E ele já sabia. Ele não aprendeu em 1 semana. Ele já sabia. O óleo foi uma ferramenta de conexão mãe e filho, porque o filho aterrou, né? A Titiev foi a prova, porque a gente entrou com 2 óleos extremamente aterradores, foi copaíba e frankincense. Então, aquilo foi tão fundamental para ele naquele momento, que tudo mais veio em acréscimo. A irritabilidade, às vezes, vai embora, ou então diminui, só pelo simples fato da criança estar aterrada, né? Então, assim, comece com aterramento, escolha óleos aterradores. A começar pelo copaíba, a gente tem também o nosso querido Frank, né, que é o rei dos óleos, né, é o nosso todo-poderoso, é o óleo que Jesus ganhou, que da mesma forma que o copaíba, ele também é extraído do caule da planta, né, do corpo da planta. Eu digo muito que o frankincense, ele inclusive promove saúde celular, né? Imagina uma árvore lá da África
que tem que ter mais de 40 anos sobrevivendo num ambiente completamente hostil, que quase não tem vida, né? Sempre falo isso. Imagina o sistema imunológico daquela árvore. Ele tem que ser muito poderoso, muito forte, para fazer a planta sobreviver tanto tempo naquelas condições. Então, quando eu uso em mim, além dessa questão dele ajudar no corpo todo, né, fisicamente falando, em todos os sistemas, respiratório, cardíaco, nervoso, enfim, ele também vai ser um óleo muito poderoso para o meu emocional. Não foi à toa que esse óleo, né, Jesus recebeu ele, não foi à toa, né? É como se Deus soubesse tudo que ele ia passar, física, emocional e espiritualmente. Então, ele estava ali com uma arma muito poderosa, uma ferramenta, um instrumento muito poderoso, né? Então, outro óleo aterrador, vetiver, que é uma raiz, que a sua, né, profundidade chega a ser muito grande. Tem locais que o vetiver ele é utilizado como é que posso dizer, em áreas íngremes, para que aquela planta possa fixar aquele solo, né? Então, o vetiver ele é muito usado para isso. E porque essa raiz ela é tão poderosa, vai tão profundo, a terra tanto segura até mesmo esses deslizamentos, digamos assim, emocionalmente o vetiver vai ter esse poder de aterramento, muito poderoso também. Então, ele traz foco, concentração, ajuda, né, na aprendizagem, sentimentos de ansiedade, irritabilidade, tudo isso, né? Então, ele é muito aterrador. A gente tem o cedro, né, que é um óleo que vai agir nos nossos níveis de GABA, que é um receptor muito poderoso que a gente tem, nosso sistema nervoso central. Então, algumas pessoas, por exemplo, que não se deram com o vetiver, quando usaram o cedro, encontraram no cedro esse aterramento esperado, né? Então, você vai ver uma criança mais conectada, mais centrada, mais tranquila, mais entendendo como deve agir, melhora a comunicação, melhora a irritabilidade. Então, tudo começa no aterramento, tudo começa no aterramento. Quando a mãe chega dizendo, eu quero que meu filho fale, não, calma, vamos primeiro, tem criança que já fala aí, como aconteceu com a Titieve. Só porque aterrou, entende? Então, a ideia é iniciar com aterramento, utilizando qualquer um desses óleos, tá? E os cítricos, pelo cheiro, pelo que eles fazem fisicamente na gente, né? Fazem o nosso cérebro produzir hormônios da alegria, né, ocitocina, serotonina, traz realmente uma leveza, né, sentimento, sensação de abundância. Se você pegar uma árvore que dá esses frutos, como a tangerina, como a laranja, o próprio limão, né, todos os cítricos, você vai ver que aquela árvore ela é muito abundante. É muito fruto que dá. Você consegue ali distribuir fruto para muita gente, de uma única árvore. Então, emocionalmente, esses óleos cítricos incitam isso na gente, fisicamente fazem o cérebro produzir os hormônios que a gente precisa para estar feliz, disposto, alegre. Então, opte por óleos cítricos no difusor e vá observando seu filho. Ou até mesmo na mistura, você pode pegar um frankincense com laranja. Quando é que eu sugiro colocar os cítricos? Se a criança for muito irritada, além da conta. Eu já boto o cítrico ali no rolon, certeza, junto com algum óleo aterrador, desses que a gente acabou de falar. Por quê? Eu vou estar unindo, né, duas coisas muito legais. Eu vou estar aterrando e eu vou estar trazendo o sentimento, né, ajudando a promover esse sentimento de felicidade. Então, automaticamente, eu estou unindo ali forças, né? E eu vou observando como é que meu filho vai se comportando. Laranja e tangerina, tá? O tangerina não tá aqui, mas são óleos que ajudam nisso. Uma coisa legal, o óleo de limão, ele também é bom para fazer uso no difusor e tudo mais. Até porque ele tem propriedade de limpeza. Aonde o limão vai, ele limpa, né? A gente lava fruta e verdura com ele, a gente limpa uma superfície com ele, ele tem propriedades purificadoras, né? Então, quando eu uso no difusor, emocionalmente, o que é que o limão vai fazer?
é como se ele tivesse a capacidade de ajudar a limpar os pensamentos. Então, se você está com muitos pensamentos, está tudo muito desorganizado, né? Aquele cansaço mental, aquela fadiga, experimenta colocar o limão no difusor. O cheirinho entra, vai direto, né? Nosso bulbo olfativo vai direto para o nosso cérebro e ele ajuda emocionalmente também nessa questão, além de fazer o cérebro produzir, né, todos esses hormônios que são necessários e são muito bons. Ajuda na criatividade, na produtividade, né? Aumenta essa questão da concentração também e diminui o estresse oxidativo, tá? Então, por isso eu estou sugerindo o cítrico. Sabe qual é outro cítrico que eu não sei se eu botei aqui, não botei? O bergamota, gente. A bergamota, né? O óleo que é um tipo de tangerina poderosíssimo. Eu sugiro o bergamota para aqueles muito ansiosos e sugiro o bergamota também para aquela criança que precisa de empoderamento, né? Porque a gente sabe que o bergamota é o óleo da autoconfiança. Então, ele não é só um cítrico que ajuda nessas questões, como ele também vai trazer esse instinto de autoconfiança. Então, para aquela criança, eu já peguei um adolescente autista, eu acompanhei ele, que não batia foto, não se olhava no espelho, não conseguia se dispor com os amigos na escola, né? Fazer novas amizades, enfim, estava limitado. E quando a gente introduziu o bergamota na rotina dele, a gente viu uma mudança muito grande, né? A mãe dele conta que ele batia selfie, assim. Ele mudou a foto do perfil do WhatsApp, colocou a foto dele, sabe? Coisas assim, muito legais, né? É muito legal tudo isso. E, tipo, dentro do elevador, que era um local que tem o espelho, e toda vida que ele entrava, ele ficava de costas, ele passou a entrar no elevador e ele passou a se ver, se olhar, se ajeitar o cabelo. Então, assim, são pequenas mudanças todos os dias que vão fazendo esse conjunto, né? Então, é muito legal. E aí, gente, a gente tem blends que só a doTERRA tem, né? Que foram desenvolvidos por pesquisadores, pessoas sérias. A doTERRA tem um time muito grande de pessoas comprometidas. Todos os blends que a doTERRA tem são muito eficazes no que eles se propõem. E, de certa forma, também, eu só preciso ressaltar uma coisa. Por ele ser um blend, se você for fazer o uso dele, né, iniciando um protocolo, fique atento aos sinais. Por quê? Como são vários óleos misturados, eu não tenho como saber qual foi o que meu filho se deu e qual foi o óleo que meu filho não se deu naquela mistura, né? Mas são blends tão perfeitos, digamos assim, que na grande maioria dos casos, né, não se tem o não, né, o contrário, se tem sim o que a mistura se propõe. Então, o balance é um mix de equilíbrio, né? A gente sabe que ele é maravilhoso para confusão mental, ele também ajuda a aterrar, né? Ele ajuda demais a pessoa no aterramento. Pessoas muito ansiosas, que vivem de futuro, que jogam toda a energia no que nem aconteceu ainda, precisa experimentar a ação do balance e do adaptive na vida dela, né? A gente tem um adaptive também, tá? Aqui, porque eu não coloquei essa apresentação, ela é um pouquinho mais antiga, mas o balance e o adaptive são dois óleos que entram nessa questão também da ansiedade, tá certo? E, por fim, os óleos calmantes, né? Óleos calmantes, óleos que ajudam a relaxar, óleos que fazem o nosso organismo, auxiliam, né? O nosso organismo na própria produção de melatonina, por exemplo, que é o hormônio do sono, a gente já produz, mas muitas pessoas têm isso descompensado, né? Pelo que comem, pelo estilo de vida, etc, não vem nem ao caso. E aí é muito comum a gente ver pessoas tomando melatonina para dormir, quando que o óleo de lavanda, ele consegue fazer essa questão da homeostase, né? Auxiliar a nossa própria produção voltar, né, nessa questão do seu equilíbrio necessário, certo? Então, algumas crianças... Gente, uma dica, que é que eu já percebi, não é regra, tá? Mas eu já percebi o quê? Quando a criança é muito irritada, eu não sugiro o lavanda.
assim, de cara. Porque a gente sabe que uma pequena porcentagem de pessoas que usam lavanda tem o efeito rebote, né? O efeito contrário, o oposto, tá? Então, fique atento a isso, tá? Porque você pode conseguir que o seu filho, sua filha durma a noite toda, por exemplo, só com os olhos aterradores. Então, você usa e observa. Marina, eu notei que meu filho está mais irritado. Ali naquela situação, né, você vai vendo e pode até suspender, né? Lívia, deixa eu só mostrar o Serenity, aí eu te dou a palavra, tá? E o Serenity, que é um blend que tem o lavanda dentro, né? E ele é um blend de serenidade. Se a gente for pegar serenidade, né? E é muito pessoal. Eu, Marina, por exemplo, se eu usar o Serenity, eu não tenho serenidade. Algum dos componentes, né, desses componentes que compõem o Serenity, me deixa mais irritada, por incrível que pareça. Então, é legal que a gente fique atenta a isso, né, e vá se observando, né, como a gente sempre falou. Pode falar, Lívia. Pronto, a Laís, só com o lavanda, ela fica super irritada, realmente fez um efeito rebote nela, inclusive no dia daquela nossa apresentação na quarta-feira, ela ficou assim, correndo mesmo, e eu agoniada. E aí foi que a gente fez o que fez. A gente pingou o Francis no topo VG20 dela para ver se ela acalmava. Então, assim, já notei que só o lavanda, a Laís fica super irritada. Então, tanto que o blend dela, ele é com lavanda e o Júpiter, né? Juniper. Juniper, é esse, tem até pro medo, que é medo noturno, né? Também, eles juntam. E ela usa esses dois. Só lavanda eu não uso, porque ela fica bem agitada. Perfeito, Lívia, realmente. Eu já vi crianças, por exemplo, que quando usou lavanda com vetiver teve um efeito bom, e quando usou lavanda sozinho não gostou. Então, mais uma vez, vale o teste, né? A gente precisa estar atento a isso. O bergamota, que eu tinha falado lá em cima, né? Estudos científicos apontam mesmo que ele é muito bom e não traz efeito colateral. E, gente, o Juniper que a Lívia falou é um óleo incrível. Eu tenho Juniper, assim, sempre em casa. Ele é um óleo muito indicado para terror noturno, né? Principalmente a criança naquela fase de 3, 4, 5 aninhos, que está vivendo ali aquela fase de terror noturno. Eu tenho relatos, assim, incríveis mesmo, né? Pessoas que relataram coisas incríveis com o uso do Juniper na coluna, né? Então, um óleo muito bom para a pele também, viu? E assim, ó, por fim, o Adaptive que eu tinha falado, o DDR, né? Que é um blend que tem o frankincense dentro. A doTERRA desenvolveu uma mistura que a gente chama de mistura de complexo celular, né? De saúde celular. Então, aqui dentro tem o frankincense, tem outros óleos, né? Por que que a Titi Eve, quando usou o DDR no filho dela, ele desenvolveu a fala muito rápido, né? Esse blend, ele tem, como eu falei, óleos aterradores, né? E que vão agir no nosso sistema nervoso, né? Nosso sistema nervoso central. Diminui o estresse oxidativo, ajuda na proteção do nosso corpo, a parte física mesmo e tal. E ele ainda faz esse trabalho aqui, né, de seletividade, né, porque ele tem o frankincense dentro, de identificar as células doentes das saudáveis. Ó, a Lívia está mostrando aí ele. Ele ajuda, né, na homeostase, na apoptose, que nada mais é que a morte das células doentes. Ele acelera esse processo, nosso corpo já faz esse processo, mas o DDR, ele intensifica esse processo, né? E ele também acelera o surgimento de células boas e novas, tá? Então, esse blend é incrível. Mas se você usar e achar que o seu filho ficou mais irritado, algum dos óleos que compõem essa mistura, talvez ele não tenha se dado. Então, você vai fazer o teste, né? E vai observar, tá?
Aqui é o Adaptive, que eu já tinha falado, né? Aqui é um pouco de alguns livros que eu tinha utilizado na época para fazer essa apresentação, tá, gente? Então, assim, eu achei legal, a gente já passou do nosso tempo, né? Já são 7h14, mas eu achei legal falar um pouco, porque eu acredito que muita gente que está aqui tem essa ansiedade de saber o que é que eu uso e como diluir, né? Ainda tem esse como diluir também, que é uma outra, digamos assim, uma outra ansiedade, né? De como é que eu faço para usar. Minha sugestão, uso tópico, começando embaixo do pé, introduzindo na rotina, e o uso de difusor começa com os cítricos. Isso é para o começo, gente. Depois que você já está na caminhada, aí já vai ser os testes, né, que a gente falou. Mas isso é para quem está começando, né? É o início. Realmente é o início, tá? O que é que vocês acham? Eu falei dessa questão dos 15 minutos que a gente já passou, mas o que é que vocês acham de agora a gente poder abrir um pouco para as perguntas? Quem quer aqui pode até ligar o microfone, né? Eu vou ver se tem alguma pergunta no chat. E assim, gente, se você está aqui, você foi convidado por alguém, procure essa pessoa que lhe convidou, né? E essa pessoa vai lhe dar todo o suporte que você precisa para fazer o seu protocolo, né? Para saber como é que o que é que vai ser usado, o que é que vai ser manhã, o que é que vai ser tarde, o que é que vai ser noite, e de que forma vai ser essa posologia, qual é o óleo, enfim. Então, deixa eu ver o que é que tem no chat, a gente conversa um pouco mais, certo? Lá em cima teve uma pessoa que falou: qual óleo eu posso dar de presente para o meu sobrinho? Ele tem 5 anos e tem autismo. Ele já fala. Também já faz contato visual, vai à escola, já escreve, o autismo dele é leve. Você pode dar óleos cítricos, né? Que é o bergamota, por exemplo, que vai ajudá-lo a ter essa autoconfiança e desenvolver mais rápido ainda mais, né? Pode fazer um blend, por exemplo, de bergamota com frankincense ou bergamota com copaíba, é a minha sugestão, certo? Deixa eu ver se teve outra pergunta antes. E a gente vai partilhando. E se tiver alguém, levanta a mão, que aí a gente vai abrindo. A Lucinda tem uma filha autista de 5 anos que é verbal, mas tem regressões às vezes. Lucinda, isso é normal, tá? Essas regressões, elas podem acontecer por N motivos. Emocional, alimentar, própria a questão medicamentosa, né? Então, assim, essas regressões não quer dizer que o tratamento que você está fazendo não está surtindo efeito, às vezes. Você tem que estar atenta só o que foi que aconteceu, qual foi o gatilho, né? É hiperativa e tem déficit de atenção e começou a usar o lavanda ontem, tá? E gostaria de saber se continua com lavanda. Eu acho que depois dessas dicas que eu dei, Lucinda, seria interessante você incluir algum óleo aterrador. Pode começar o copaíba e o frankincense. Pinga o frankincense aqui na cabeça, no topo da cabeça, que a gente chama de ponto VG20, e faz um rolon, tá, de copaíba para passar na coluna. E aí você faz isso por 15 dias e vai observando, certo? Existe alguma idade específica para a criança usar o óleo? Não, não existe idade específica. O que vai mudar é a diluição desse óleo. Então, eu tenho 3 filhos. O meu último filho eu uso desde o dia da maternidade. Ele ainda em cordão umbilical aqui, eu pinguei uma gota do frankincense, né, no umbigo dele, lá no hospital mesmo, né? O que é que muda? Imagina que o bebê, ele tá, digamos, tudo perfeito, né? Ele não tá precisando de homeostase, ele é a própria homeostase. Mas, devido ao nosso estilo de vida, que ali já começa, depois que nasceu já começa, a poluição, tudo que ele tem contato, né? Shampoo, sabonete, tudo aquilo vai desregulando o que estava regulado. Então, a ideia de usar o óleo, então, a necessidade de um bebê é diferente da necessidade de um adulto. Eu não preciso usar uma arruma de óleo no bebê, mas eu posso e devo usar óleo naquele bebê numa situação específica que ele esteja precisando. Entendeu?
Então não tem essa questão da idade. A gente tem até uma apresentação de óleos essenciais para todas as idades, a gente fala um pouco sobre isso. Se o seu filho é não verbal, eu sugiro, mesmo ele tendo 10 anos, você fazer esse caminhar. Começa com óleos aterradores, depois dos cítricos, e por último, o DDR Prime, você vai testar, ou a mistura que a Lívia usou, né? Anota aí, gente. Uma mistura para fala é o DDR Prime, né? Porque ele já é blend. E a outra é o Spearmint com lavanda. Você vai passar aqui, ó, ao redor da garganta dele. Isso serve para a gente quando, por exemplo, a gente vai falar em cima do palco, quando a gente vai falar uma coisa nova, né? Eu posso usar aqui porque são óleos da comunicação. Estimulam essa fala, tá ok? Mas entenda, não adianta você querer fazer o seu filho falar antes de aterrar ele. Talvez você não tenha êxito. Não adianta querer queimar etapas, pular etapas. Então, tenta fazer, tem paciência, cada um tem seu tempo, tenta fazer mais ou menos dessa forma, esse caminho, e vai observando, tá bom? Deixa eu ver se teve mais alguma outra pergunta aqui para cima. Pronto, aqui não teve mais, aí teve pergunta nova agora. Se alguém quiser fazer pergunta, levanta a mão aí, tá, gente? E aí a gente liga o som. Pronto, essa aqui eu já respondi. Meu filho prende. Juliette, talvez seja essa questão intestinal que você quis dizer aqui, né? Penso que é uma questão sensorial, queria saber como ajudar. Bom, os sentidos dele são muito aguçados, isso é verdade. E devido a isso, eles, né, vão criando seletividade alimentar, porque imagina, eu já peguei situações da criança usar só 2 roupas, porque não aguenta o contato do tecido com a pele, né? Então, essa questão sensorial, né, que já vem com eles, assim, alguns mais, outros menos, em níveis diferentes, ela vale a nossa observação, tá? Se a questão dele for, né, prender, eu entendo, se tu tiver aí, Juliette, essa questão eu acho que é intestinal, que você quis perguntar, né? O que eu sugiro é trabalhar o emocional, bergamota. Bergamota. Titi e Lívia, se estiverem aí, mostrem eles para nós, viu? Acho que a Titi Eve não está com o filhinho dela. Mostrem eles para nós aí na câmera. Não, estou no carro, senão não ia deixar Tranquilo. participar. E Lívia, se a tua princesa estiver aí, mostra ela para a gente, viu? Deixa eu ver aqui. Só um minuto, é a Alessandra que está falando? É Mércia. Ai, a Mércia. Oi, Mércia. Eu queria dar um depoimento dessa semana do meu filho autista, que hoje tem 18 anos. Que maravilha, Mércia. E a gente conversando, na época que ele era bebê, né? 2, 3, 6 anos, era muito ruim a evacuação. Ele passava semanas prendendo o cocô. E aí a gente começou a brincar, né, que tem... E aí ele disse, mãe, eu somente não entendia o que era aquilo saindo do meu corpo. E eu não queria. Aí eu disse, meu Deus, 5 anos de sofrimento, de alimentação, de medicação, de supositório. E aí é uma coisa muito sensorial dele, né? Se eu tivesse percebido e acolhido e explicado, talvez eu tivesse coisa de uma forma melhor, né? Era só isso. Que massa, Mestre, que legal. Muito obrigada, viu? E, assim, você usou algum óleo específico para isso? Mestre, acho que ela não ouviu. Meninas, eu tô vendo, Lucinda e Juliette, só um segundinho, tá? Deixa eu só falar bem rápido. Oi, Messia. Acho que ela não tá... Não, na época ainda não era também, eu falo educação, através da educação, que era lactulona, que era lactose,
E aí foi. O seu áudio está desligado, Marina. Obrigada, Ana. Messi, é porque o seu som está falhando um pouco. Pronto. Não, na época eu não estava, infelizmente, eu não tinha os olhos na minha vida, né? E aí a gente usou alimentação mesmo, fiz alternativas de alimentação e estímulo. Perfeito. Obrigada, Messi, por compartilhar, viu? Gente, só bem rapidinho, eu vou dar a palavra para as meninas. Sobre terror noturno, a Nicole pediu para falar, é só uma ressalva. Nessa idade, né, 3, 4, 5 anos, no período da madrugada, né, a criança tem muitas sinapses neurais e isso pode ocasionar o terror noturno. E o Juniper é o óleo mais incrível, né, assim, ele é 100% resultado até hoje, né, todo mundo que eu indiquei que usou, viu resultados rápidos com o uso dele, né, então é o Zimbro, né, Juniper Berry, tá? Então, é basicamente isso daí. Essa apresentação, Daniela, está sendo gravada e eu vou colocar nos grupos. Então, você fala com a pessoa que te convidou e essa pessoa vai passar a gravação para você, certo? E sobre a janela, gente, terapêutica, a Gisele pediu, gostaria de saber mais sobre a janela, porque ela tinha como essa janela de 21 dias e de uma semana. Se isso muda e qual a forma. É basicamente essa mesmo que a gente segue e vai depender muito de qual é o tratamento que você está fazendo e quais são os óleos que você está usando, tá? Quando é um tratamento mais forte, que você está usando óleos mais fortes, né, tipo dermocáusticos como orégano, eu sugiro que essa pausa ela seja maior e que o uso seja mais controlado, né? A gente sabe que o orégano, por exemplo, é um antibiótico natural. Então, é basicamente o mesmo a questão do uso da alopatia, você usa menos dias, né? Ana está balançando a cabeça, eu sei que a Ana pode até me ajudar nessa resposta. Quiser falar alguma coisa, Ana? Oi, coração. Sim, já é para o adulto, né? Então a gente tem que ter mais cuidado ainda com a criança. É exatamente isso. Ele é um óleo dermocáustico e a gente precisa ter cuidado. Como ele é um antibiótico natural, a gente usa pouco e aumenta a janela para o uso infantil. É exatamente o que você falou. Obrigada, Ana. Agora a Lucinda, por favor, Lucinda, pode ligar o seu som e pode falar. Boa noite a todas. Muito obrigada por este meeting. Eu estou muito contente, estou muito feliz porque só há pouco tempo conheci sobre os olhos. Na realidade, já tinha ouvido falar sobre eles há 2 anos atrás, quando começou a pandemia. Mas, entretanto, como na altura não me tinham esclarecido devidamente, eu fiquei com muito medo de utilizar na minha filha. Esse ano eu aderi ao grupo de apoio TEA de Angola e todos os dias eu aprendo alguma coisa nova com as mamás. E alguém tocou no assunto dos olhos e começaram a falar em detalhe uma série de coisas e eu me interessei mais dessa vez. Então, eu comprei o kit há 2 dias atrás. Comecei a utilizar só o lavanda, diluí que eu ainda não tenho o óleo fracionado de coco, diluí no óleo de amêndoa. E vou passando lavanda na minha filha e pelo menos essas 2 noites ela já dormiu melhor. Não teve tantas interrupções no sono durante a noite, não acordou, acho que acordou uma vez apenas e eu vou vendo alguma coisa a melhorar. Ela vai para a iniciação agora e eu e o pai estamos muito preocupados com essa fase nova que vai começar, porque ela tem déficit de atenção, é a hiperatividade e nós precisamos de ajudá-la com foco, a concentração. O kit que eu comprei vem 10 óleos, mas não vem o vetiver nem vem o copaíba. Tem outros tantos, tem um lavanda, tem um mongol, tem um frankincense, tem um hair, deep blue, orégano, vários outros. E o que eu gostaria de saber é qual protocolo eu devo usar para minha filha inicialmente, para ajudá-la com essas questões e como eu devo passar todos os dias, devo fazer um calendário de 30 dias, de uma semana, como é que eu tenho que fazer para ajudá-la com essa questão da aromaterapia?
Perfeito, Lucinda. Você vai usar o que você tem hoje, você tem o frankincense, que é uma arma poderosa. Minha sugestão de uso é, pinga uma gota aqui em cima, faz um rolon daqueles que a gente dilui com óleo de coco e vai passando na coluna da sua filha todos os dias antes dela sair de casa, ok? Você vai fazer isso, como a gente falou, por 15 dias e vai observar. Uma coisa que eu sugeriria para você era adquirir o bergamota, porque é essa autoconfiança que ela precisa para ela ir lá e arrasar, né, digamos assim. Conseguir fazer tudo que precisa ser feito, mesmo na ausência dos pais e tudo mais. Então, eu sugiro o bergamota. O que é que você pode fazer? Você pode falar com quem ele cadastrou ou alguém que mora perto de você para pegar umas gotinhas só e testar. Faz um rolon e testa. Então, você põe ali as gotinhas do bergamota com as gotinhas do frank, né? Então... Posso misturar o bergamota com frankincense, quando tiver? Pode. E aí você usa 15 dias e observa. Tá? Essa é a minha sugestão para o início desse protocolo. Muito obrigada, Marina. Imagina. Marina, posso Oi, só Ana. complementar? Por favor. Porque a gente falou que o óleo era dermocáustico, né? Então, gente, ser dermocáustico significa que vai queimar a pele, né? Então, a gente precisa usar mais diluído do que normalmente a gente dilui qualquer outro óleo, né? Chamar atenção para isso, né? Por isso que a gente aumenta, inclusive, a janela, né? Para poder descansar um pouco a pele, tá certo? Para não ter nenhum tipo de sensibilização, tá? Então, então significa que eu devo... Oi? Ok, significa que eu devo colocar uma gota na cabecinha dela, mas só depois de diluir o óleo, certo? Não. Eu estou falando do orégano. Misturou dois assuntos. Misturamos aqui. Lucinda, não precisa diluir para pingar o frank, não precisa, viu? Esse que ela está falando são os óleos dermocáusticos que a gente estava falando antes. Perfeito, obrigada, Ana. Pode falar, Juliette. Não, a minha pergunta você respondeu que eu também tinha escrevido, que era sobre o meu filho, que ele prende, né? O cocô, então, assim, já faz uma semana que ele prende, então a gente fica um pouco preocupada com isso, né? Aí, na hora que você estava falando do Zenzeste, mas não é por ele, eu penso, porque não é por ele ter prisão de ventre, sim porque ele tem medo, né? Porque quando sai... Antes ele fazia normal, mas parece que está travando ultimamente, entendeu? Aí eu fico pensando, não, o Zengeste talvez não seria para isso, eu poderia ajudar, não sei. Perfeito, Juliette, seu pensamento está correto. A causa, né, da prisão de ventre dele é emocional. Qual o óleo que você vai usar para isso? Minha sugestão é, se ele for menor, você pode usar o Brave, do Kit Kids, né, que é um óleo que instinta bravura, é coragem, é o próprio bergamota das crianças. Então, como é que você pode fazer? Você pode passar o Brave perto do coração dele, olha no olho dele, né, e empodera ele. Filhão, vai lá, pode ir lá, vai dar certo, é isso e tal. E aí, quimicamente, aquele óleo vai estar agindo emocionalmente, né, no que ele precisa. Né? Então, essa é a minha dica. E eu acho que você vale o teste. Você poderia testar para ver se... Obrigada. Pronto. Pronto. A Lucinda falou aí, já responderam. Perfeito. Gente, eu acho que não tem mais ninguém com a mão levantada. A gente passou bem do horário, né? Aliás, tem a Antônia. Vai, Antônia. Pode falar, meu amor. Uma pergunta rapidinha, tá? O meu filho, ele vai para uma escola especial, mas aos poucos eles estão fazendo inclusão para uma escola normal, de uma turma de 28 alunos. Claro, por exemplo, eles vão meter ele a fazer inclusão na disciplina de artes, que é algo que ele entende, que ele consegue e gosta de fazer.
Porém, ele diz que não quer ficar naquela sala de aula porque é uma sala de aula muito barulhenta, não é? E nem mesmo usando o bloqueador de ruídos, ele consegue ter aquela concentração, aquele foco e fazer o que ele, na realidade, precisa, né? Então, aí ele pede para retornar para a sala dele original, que é uma sala especial de crianças autistas, que tem apenas 10 crianças e está reduzido de muitos distratores e ruídos e barulhos, né? O que você recomendaria em termos de olhos, não é? Que eu possa usar para ele, para passar aquela, enfim, não sei se existe aquela confiança nele, que tipo, olha, vai para essa turma barulhenta e tenta, para ele conseguir ter uma concentração, tirar aquele medo, porque muitas das vezes, quando ele vai para essa sala, ele já está vai fazer 12 anos agora em setembro ele vai começar a 8ª classe, não é? Mas muitas das vezes quando ele vai para essa sala de aula por causa do barulho, ele não consegue controlar a emoção dele e acaba às vezes mijando, não é? Molhando as calças e, enfim, não sei, tem algum óleo que eu posso usar para ajudar com as emoções dele, ele controlar as emoções? Perfeito, Antônia. Bergamota de cara para essa questão emocional. E em relação a essa questão do barulho, é uma linha muito tênue, porque é uma questão física, né? Realmente é uma questão física que pode comprometer, né, naquele desenvolvimento dele naquele ambiente. Então, assim, ações junto com a escola, como você disse, que tem essa sala diferente e tal, você realmente bater nessa tecla, porque ele precisa fazer o que ele veio para fazer. Então, se ele gosta dessa matéria específica, essa matéria é uma das que mais você precisa proporcionar para ele, porque aquela história é uma pessoa autoconfiante, fazendo o que gosta, ela se potencializa em 10. Mas bergamota, o óleo da autoconfiança, sem sombra de dúvidas. A única coisa que eu já falei muito do bergamota, mas eu esqueci de mencionar, é que ele é fotossensível. Então, se você vai usar o bergamota, principalmente os homens, que o cabelo é curto, e vamos supor que você passe na região da nuca, tem que ter cuidado com a exposição solar. Então, todos os dias, antes dele ir para a escola, pode passar aqui perto do coração, né? E observar, né, essa mudança dele, tá? Então, emocionalmente, bergamota, e fisicamente, nessa questão da audição, é realmente com protetor e falar com a escola, porque isso é algo, né, físico, né, e que, de certa forma, talvez os olhos aterradores do próprio frankincense possa dar uma ajudada aí. Certo? Usando um bergamonte, preciso fazer uma mistura ou simplesmente algumas gotas e passo no coração? Isso, só ele. No rolon, não sei se você tem esse hábito de misturar. Sempre que for usar topicamente, gente, passando na pele, sempre diluir. Sempre colocar o óleo essencial junto com o óleo carreador. Que no caso, a gente tem o óleo de coco, a Terra tem um óleo de coco, que é um óleo de origem vegetal. O óleo vegetal vai ajudar o óleo essencial a penetrar na pele, fixar na pele antes de evaporar. Eu não gasto muito óleo, né? Eu não preciso pingar a gota pura, entende? E aí eu consigo fazer as diluições e aquilo rende mais, ok? Agora tem a nivula. Obrigada, Antônia. A nivula. Nivula? E é isso? Boa noite. Envula. Envula. Envula, sim. Bem-vinda. Obrigada. Eu sou angolana, estou a falar de Angola. E pronto, foi uma irmã de igreja que falou-me do vosso, da live. E sabendo que eu tenho um filho autista, eu sou a que tenho um filho de 11 anos. O meu filho está com autismo severo. Eu já ando à busca de melhorias para ele desde os 2 anos. Já estive na Inglaterra, já estive em Portugal, já estive na Namíbia. Inclusive, estou a fazer consulta de homeopatia com a doutora Maria Helena no Brasil. Faço ozonoterapia. Vou tendo alguma evolução, mas muito pequenas, porque ele tinha até problema no desfraude, que a gente conseguiu desfraudar só há 1 ano, mas ainda tenho, às vezes, alguns episódios que ele escapa e faz no chão.
Não conseguíamos manter ele numa sala de aula, porque ele era extremamente agressivo, mordia e batia nos colegas, logo no primeiro dia da aula, porque ele está na escola há 1 ano só, porque não aceitavam ele na escola por causa das dificuldades que ele tinha, desfraude, não tinha concentração, não parava quieto, não se conseguia pôr sentado mais de 30 minutos na sala de aulas, então tem sido uma batalha constante. Mas nos últimos tempos ele já consegue estar em sala de aula, está numa escola que as professoras também têm ajudado muito, fazemos terapia com ele, só que ele, às vezes ele vai captando as coisas e depois vai perdendo. Então eu queria algo que eu pudesse ajudar ele na concentração e a reter também o aprendizado. E outra coisa, pô-lo calmo. Quando ele está irritado, eu acho que por causa da ausência da fala, quando ele não consegue se comunicar ou não se percebe o que ele quer, ele é capaz de partir a louça toda ou atirar as coisas para o chão, arremessar. Aqui em casa já não tem efeito nenhum. Já nos partiu 4 televisores. Quando ele está nervoso ainda com o televisor, de ver ou atira algo para partir, porque quer chamar a atenção. E então, nós estamos que esse medo pode ser um perigo para ele, um perigo para nós e perigo para os colegas, porque às vezes ele tende a ter um quadro super agressivo. Uma vez eu sentada, ele lançou-me com uma caneca de vidro, uma chávena, e por sorte aquilo não me tocou, e então nós estamos com essa preocupação. Quando não está agressivo, é uma criança muito doce, muito amorosa, gosta de abraço, gosta de ouvir música, apesar de não falar, ele gosta de música e gosta de água, adora água, está constantemente na água, gosta de nadar, tanto é que agora estamos a fazer a piscina em casa, porque é um meio em que ele se sente mais à vontade quando está na água. Então eu precisava de ajuda para tentar reverter esse quadro, né? O quadro agressivo, a ausência da fala, a concentração e a reter o aprendizado. Porque às vezes tem pessoa que ela aprende agora uma coisa, passado algum tempo ele deleta, já esqueceu. Eu precisava de ajuda nesse sentido. Perfeito, Mvula. Realmente, a gente às vezes se depara com situações, né, como as suas, de bem mais sérias, né, que exigem muito mais dedicação nesse sentido para a gente tentar ajudá-lo. Se você estivesse no Brasil, eu ia sugerir o breu branco. Engraçado, você falando e veio o breu branco na minha cabeça. Mas eu acredito que esse óleo breu branco não chegou aí ainda. Então, eu vou sugerir para você iniciar o protocolo dele com 2 óleos. Anota aí. O cedro e o frankincense. Vou pegar uma esfregata para escrever, só um minuto. Tá. E também eu sugiro você colocar o tangerina no difusor, tá? No teu caso, em específico, eu vou colocar o meu contato aí no chat, eu quero muito falar contigo no privado. Ok. E aí a gente ir partilhando juntas, porque vai ser todo um processo, tá? Então, vou colocar agora aí o DDD 855 Brasil 85 e o meu telefone, tá? Só um minuto. Gente, e esse contato também, que é o meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Se quiserem, eu estou à disposição. Tá? Mas, mais uma vez, você procura quem lhe convidou para essa live. Se você ainda não conhece os olhos, se você quer se cadastrar, procure a pessoa que lhe convidou, tá bom? Vou procurar. Só que eu não apontei o nome dos olhos. Lula. Uhum. Perfeito. Obrigada. Obrigada. Gente, deixa eu só passar aqui esse barulho. Eu gostaria muito de agradecer vocês por essa troca. Depois de hoje, eu estou a pensar aqui se a gente não poderia abrir alguns momentos como esse. Eu abro a sala do Zoom e ali a gente vai fazendo essa troca. O que é que vocês acham? Eu penso que a gente pode definir, né, uma vez por quinzena,
esses encontros pontuais aqui, a gente bota de 1 hora para a gente trocar, tirar dúvidas, conversar e partilhar o que é que está funcionando para cada um. Veio aqui no meu coração, eu já vi que todo mundo está topando aí. E a partir de hoje vai começar esse projeto, tá? Independente do time que você é, independente quem lhe convidou, né? A partir de hoje, a cada 15 dias, a gente vai abrir esse momento, tá bom? Posso contar com vocês, né? Muito obrigada por tudo. Foi muito bom, né? Espero poder ajudar, né? Muito mais vocês da minha maneira, da minha forma, tá? Vamos tirar uma foto para quem ficou aí online. Queiram, por favor, né, ligar as suas câmeras para a gente tirar uma foto. Câmera. Alice. Vocês aguardam, porque é muita gente, tá? Vou precisar fazer 2 prints. Alice. Vem. Então, vamos lá. Só um segundinho. Primeira foto, sorriso, gente, viu? Sorriso. 2, 3, meio aí, já. Primeira foto já foi. Só um segundo, deixa eu salvar aqui. Vamos para a segunda foto. Segunda foto, vamos lá. Sorriso de novo. 1, 2, 3, meio aí, já. Prontinho. Gente, essa aula ficou gravada. Eu vou começar a disponibilizar nos grupos, tá? Para que possa chegar até você. Eu deixei meu número aí no chat também, para quem tiver alguma dúvida, tá ok? Pode me chamar no WhatsApp. Procurem quem convidou vocês para essa aula. Muita gratidão a todos, tá? Um beijo grande. E até a próxima, que logo, logo a gente vai divulgar a data desse novo projeto. Vou pensar no nome e a gente vai começar esse projeto de trocas, tá? Um beijo grande. Tchau, tchau.